Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero te agradar, Senhor. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos
nos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu. Amém. Amém? Amém. Vamos só ficar de pé. Vamos iniciar o culto com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos com uma oração. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nos permite que a gente na tua presença nessa noite. Te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, por poder estar mais uma noite, Senhor Deus, para falar, meu Pai. Pela palavra de Deus, mais uma noite. Obrigado, Deus, por cada vida, Senhor Jesus, nessa noite. Cada vida que está assistindo, cada vida que irá assistir. Senhor Deus, vem fazer esse oportunidade através dessa live, meu Pai. Senhor Jesus, meu Deus, está presente nessa live, nessas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Glória a Deus. Cuida delas, marca desse lugar, meu Pai. Senhor, sabemos que o Senhor já está te presente, meu Deus. Em nome de Jesus, porque assim, Senhor, Deus está com interesse, meu Pai. Senhor Jesus, está com nossa vida na questão do poder. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, pegar os nossos irmãos, Pai, fazer essa forma de venha usar, Senhor Deus, essa palavra, Pai, edificar a vida, meu Deus, Pai, pessoas. Venha usar, meu Deus, poderosamente cada uma dessas noite, Pai. E que todo mudou, Senhor, a oração, toda a palavra, Senhor, venha chegar a ti, Senhor. Venha ser, meu Deus, para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te pedir e te agradecer, em nome do Pai, da igreja, olha, Senhor, em nome de em nome de Jesus. Amém. 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 Abra suas Bíblias em Salmos 23, versículo 4. Qual? Salmos 23, 4. Glória. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Esses salmos, ele mesmo sendo tanto conhecido, a palavra de Deus diz que a palavra se renova todos os dias. E todos os dias, se a gente lê a mesma palavra, o Senhor ele vai revelar usando a mesma palavra. E como a gente ultimamente está falando muito sobre o amor de Deus, ontem teve o culto de jovens com o tema sobre o amor de Deus. Aqui é uma demonstração de amor que o Senhor nos mostra, onde a gente tem que ter literalmente a confiança no Senhor, depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé para o Senhor, porque é Ele que pode todas as coisas. Glória a Deus. E quando a gente está passando por um momento de trevas, por um momento de abalo, por um momento difícil, a gente se esquece de que Deus é todo-poderoso e a gente só lembra dele de última opção. E o Senhor, ele não tem que ser a nossa última opção, ele tem que ser a nossa primeira opção e a nossa única, porque é só Ele que pode todas as coisas. Aleluia. O Senhor é dono de tudo nesse mundo. A gente vê a grandeza de Deus em cada coisinha que a gente olha no nosso dia a dia.
inclusive quando a gente acorda, porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de espalhar o amor dele por nós. Então, que você venha depositar toda a sua esperança, toda a sua fé, todo o seu afeto, o seu amor, que nessa noite não venha ser apenas mais uma noite de culto, que venha ser mais um momento de intimidade que você está tendo com o Senhor. Glória a Deus. Amém. E que o que Ele mais quer é entrar no seu coração, é fazer morada. Então, não se prenda ao querer do Senhor, porque Ele quer te dar o carinho, quer te abraçar, só que depende de você. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Então deixa Ele entrar, deixa Ele tocar no seu coração, onde precisa ser tocado. Dá liberdade para que o Espírito Santo venha agir. Porque se a gente não der a liberdade, a gente não está adorando em espírito e em verdade. E a gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é assim que a palavra nos manda fazer, nos ordena. Amém? Amém. Vamos agora passar para os momentos de louvores e que você venha receber cada louvor no seu coração e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Glória a Deus, Senhor. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Aleluia, Senhor. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhei pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Glória a Deus. Eu sei bem o que me dizes, Glória a Deus. ainda que nunca me fales.
Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Quem te ama como eu, e quem te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama. Ninguém te ama, nem te amará. Ninguém te ama como eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Santo eres tu, meu Deus. Deus, Senhor Jesus. Ele está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que cantar, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Glória a Deus.
és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Glória a Deus, Senhor. Pai Santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Deus. Glória a ti, Deus. Aleluia. 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 Glórias a ti. Glória a Deus, Senhor meu Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós maravilhoso em nós. Oh, tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo.
Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Glória a Deus, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo nome, Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Oh, maravilhoso. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Aleluia, Deus.
infinita humildade, servo de tantos irmãos. Glória a Deus, glória a Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz está na presença de Deus? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. O objetivo de nós estarmos na casa do Pai, estarmos aqui nessa noite, é justamente de nós podermos estar cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e que você venha estar com seu coração totalmente voltado para adorar ao nosso Deus. Amém? Amém. A ministração dessa noite, o nosso Deus, Ele colocou no meu coração falar sobre algo que nós precisamos em si, na nossa vida particular, na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional, na nossa vida principalmente cristã. Por que eu falo cristã? Porque nós vamos falar hoje, o Espírito Santo quer falar com o seu coração, quer falar com sua vida nesta noite, sobre a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós vamos tratar hoje sobre a liberdade. Mas que liberdade é essa? Se nós observarmos, nós conhecemos a lei humana que foi exercida através da organização das Nações Unidas. Um artigo que fala que o homem ele tem direito à liberdade de pensamento,
liberdade de consciência, liberdade de religião, de declaração e um universo de direitos humanos. E essa liberdade que o homem, que a lei humana, ele exerce, ele fala sobre essa liberdade, é uma liberdade que nós não vivemos em algumas situações. Uma liberdade de direitos humanos, uma liberdade que fala que nós temos direito de consciência e de pensamentos. Só que esse direito, na realidade, acaba gerando nas nossas vidas, não talvez uma liberdade, mas sim acaba gerando uma opressão. Mas como assim, pastor? Porque quantas das vezes, talvez você publica, né, no Facebook, ou no Instagram, ou talvez no YouTube, ou até mesmo nas suas próprias redes sociais, você coloca a sua consciência, o seu entendimento, o seu pensamento, aquilo que você pensa, naquilo que você acredita, e muitas pessoas te julgam, muitas pessoas te perseguem, muitas pessoas começam a te condenar por aquilo que você acredita. Então não existe verdadeiramente uma liberdade. Eu estou falando não somente no âmbito cristão, mas sim em várias particularidades da vida de uma pessoa. E agora nós vamos entender essa liberdade que o ser humano em si procura e não acha. Se eu fizer uma pergunta para vocês, eu tenho certeza que vocês vão falar para mim que você não se sente livre. Se eu falar para você que você todos os dias, antes de você ir para trabalhar, você sai tranquilamente sabendo que você pode voltar para casa, ou você sai com uma insegurança, que talvez você não sinta, talvez você é capaz que nem volte para casa. Não é verdade? Você às vezes quando sai para trabalhar, você fala assim, estou indo para trabalhar, mas existe um medo, que talvez você não volte, porque talvez essas pessoas, pode aparecer um bandido, pode aparecer alguém, ou talvez pode acontecer um acidente de carro por uma pessoa imprudente, que se não existe verdadeiramente uma liberdade em si daquilo que você vai fazer. Não existe. E o nosso Deus nessa noite está falando que essa liberdade tão somente nós encontramos em Cristo Jesus. Mas como que nós podemos encontrar em Cristo Jesus a liberdade? Porque essa liberdade foi nos dada através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso todos nós sabemos. A palavra de Deus nos fala assim, porque aquele que está em Cristo Jesus verdadeiramente é livre. Só que custa para nós, cristãos, ou como nós, como seres humanos, entendermos sobre a liberdade. A liberdade do mundo é totalmente liberdade, diferente que a liberdade de Cristo. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias desde o início. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Vamos ler do versículo 1. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 1 em diante. A Bíblia nos diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criaria e fizera. No versículo 4. Estas são as origens dos céus e a terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes,
e o fôlego de vida, e nas suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se tornavam de 4 braços. Amém? Nós observamos aqui que Deus criou os céus e a terra. E em seguida o Senhor criou o homem. E a Bíblia nos fala aqui no capítulo 2, no versículo 9, nos fala que o Senhor Deus, Ele fez brotar em toda a terra árvores agradáveis para a vista e também para comer. Mas dentro de todas essas árvores, o Senhor colocou no jardim do Éden uma árvore que era da vida. E no meio do jardim havia uma árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Aí você se pergunta, por que Deus, um Deus perfeito, um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele teve que criar aquela árvore e deixar bem no meio do jardim? Qual que eram os planos de Deus? Qual que era o projeto de Deus? O que Deus esperava em si do homem? A Bíblia nos deixa bem claro aqui, que quando Deus ele criou os céus e a terra, a Bíblia nos relata que tudo era não simplesmente bom aos olhos de Deus, era muito bom. Era perfeito. Porque Deus ele fez totalmente perfeito as coisas. Tanto a criação da terra, dos céus e a terra, como o próprio homem. Foi perfeito. E tanto assim que Deus usou tanto da perfeição para criar o homem, que Ele fez a imagem e semelhança dele. Ele poderia ter feito um homem com 4 olhos, com 5 orelhas, com duas línguas misericórdias. E com uma língua a pessoa ia fazer maravilhas, né? Imagina com 2. Gente, imagina se o homem fosse diferente. Não, mas ele quis criar, ele criou o homem à imagem e semelhança do próprio Deus. Tudo era perfeito. E quando Deus criou o jardim do Éden, era perfeito também. E Ele colocou essa árvore ali no meio do conhecimento do bem e do mal. Era perfeito também. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós experimentamos que todo ser humano precisa de ter um limite. O limite do ser humano que Deus tinha criado era essa árvore. Deus não estava barrando, Deus não falou assim, não vou te amarrar para você não ir naquela árvore. Não, Ele deu a liberdade de Adão e Eva andar por todo o jardim. Ele tinha toda essa imensidão do jardim. Ele tinha que comer todos os frutos. Ele poderia brincar com todos os animais. Eles poderiam andar em todos os lugares. Ele poderia estar fazendo tudo isso dali, mas eles não poderiam comer daquele fruto. Eles não podiam nem se aproximar daquela árvore. Porque era o limite que Deus tinha colocado a um homem. O que o homem fez? Com toda essa expansão, todo aquele lugar que eles tinham, todas aquelas coisas que eles poderiam desfrutar, não, foram lá justamente onde eles não podiam. Naquela árvore. Será que Deus tinha criado só 2 árvores? Não, Ele fez muitas árvores, tinha muitos frutos, existiam muitos animais, muitos lugares, muitas águas, muitos rios, onde eles poderiam aproveitar a sua vida eterna aí com Deus. Não, mas eles foram justamente onde eles não podiam. Existia liberdade naquele tempo ou não? Sim. Existia. Era uma liberdade. Era uma liberdade pelo qual eles poderiam aproveitar de tudo, poderiam fazer tudo. Mas só existia uma coisinha que não podiam fazer. E o homem acabou fazendo.
Às vezes você se pergunta, por que eu estou passando por tal situação? Por que eu sofro tanto na minha vida? Por que Deus deixou, permitiu eu sofrer tanto dessa forma? Por que Deus me vê sofrendo tanto e não faz nada? Sabe por quê, meu amado? Porque quando você teve a liberdade dada por Deus, você foi justamente onde não era para você ir. E toda ação tem uma reação. Todo ato tem uma consequência. E a consequência do ato de Eva e Adão tem comido do fruto proibido. Eles trouxeram consigo não somente para eles, mas sim para toda a geração deste mundo, trouxe o pecado. É um ato que acabou levando, encadeando muitos pecados e começar a trazer desgraças e sofrimentos a esta terra. E não somente para os homens, mas a terra também sofre de tudo isso. Você acha que tem tremores aqui por acaso? Os tremores por quê? Porque a pedra debaixo da terra decidiram bater um com o outro? Você acha que tem maremoto por acaso? Será que existe trovões por acaso? Você acha que está acontecendo muitos furacões, né? Furacões por acaso? Não, meu amado. E a natureza gemendo de tanto pecado neste mundo. Todas essas coisas acontecem porque a natureza sofre do pecado que entrou através de Adão e Eva. É verdade. E o pecado que nós, como descendentes de Adão e Eva, também levamos esse pecado cada vez mais assim, propagar. O homem leva isso. A liberdade existia sim no Éden. Porque eles poderiam fazer tudo. Eles poderiam comer tudo. A maldade não existia entre esse casal de Adão e Eva. Eles poderiam andar nus. E ninguém olhar para outro e falar, como que vocês estão? Não existia nada disso. Eram livres. Era uma liberdade tanto por fora como por dentro. Glória a Deus. Não existia essa maldade dentro do seu coração. Eram inocentes. Aí entrou o pecado. O pecado trouxe toda essa destruição. O pecado trouxe escravidão. Aí passou geração em geração. Deus escolheu Abraão, um homem da fé, o pai da fé. Onde Abraão falou assim, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão falou assim, sai da tua casa e da tua parentela no lugar onde eu te mostrarei. Que disse, Abraão, sai você sozinho, você ou a sua mulher, e vai para o lugar onde... Não, e o que fez Abraão? Pegou quem? O seu sobrinho. Sobrinho é o quê? Parente. Eu vou lá, mas vou levar meu sobrinho Ló, meu parceiro, meu truto. Eu gosto muito dele. Levou. Aí Abraão teve que passar algumas situações para poder salvar o seu sobrinho Ló. Ló foi parar numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Uma cidade totalmente corrupta. Uma cidade totalmente idólatra. Uma cidade totalmente corrompida. Porque existia muita parte sexual, da sexualidade lá. Existia muitos atos sexuais de homem com homem, mulher com mulher, com criança, com pai, com mãe. Não existia uma ordem. Era totalmente corrompida naquele lugar. E tanto assim que quando Deus enviou os seus anjos para destruir aquela cidade, o próprio povo tentou ainda pegar os anjos para terem atos sexuais com eles. Imagina a tamanha maldade dessa cidade. E mesmo assim Deus teve misericórdia de Ló, pegou Ló, a sua mulher e seus filhos, e saíram da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o que aconteceu? A mulher
acabou olhando para trás e virou tempero, né? Virou sal. Acabou ficando. O pecado estava aí, cada vez se propagando cada vez mais. A liberdade existia, mas não existia mais. Aí o povo de Deus ia se multiplicando cada vez mais através da profecia, através daquilo que Deus tinha dado para Abraão. Farei de ti uma grande nação, Abraão. E o povo de Deus fosse multiplicando cada vez mais. Aí veio Abraão, como pai da fé, teve um filho Isaac. Isaac teve Jacó, e Jacó foi produzindo outros filhos, e o povo acabou se espalhando até parar no Egito, através de José. Mas o que aconteceu? O povo do Egito, eles ficaram naquele lugar chamado Egito, onde tinha uma cultura muito grande, muito rica, e o povo acabou se acostumando a essa cultura. Alguns hebreus acabaram entrando e acreditando e servindo aos próprios deuses do Egito, mudando a sua crença, mudando aquilo que eles acreditavam. Que acabou acontecendo? Eles viraram escravos do Egito. Sofreram por muitos anos. Aí Deus envia, quem enviou? Moisés. Glória a Deus. Deus escolheu Moisés, um homem, que desde pequenininho ele foi colocado no rio para salvar a vida. A mãe colocou o filho chamado Moisés no rio para quê? Para salvar a vida dele. E ele foi parar nas mãos da princesa, do faraó, e acabou criando Moisés. Moisés, mesmo tendo crescido com todos os conhecimentos egípcios, acreditando em todos esses deuses, um dia ele descobre que ele é hebreu. E ele acabou voltando para crer e acreditar no verdadeiro Deus. Glória a Deus. E ele foi lá, e teve uma história de Moisés que teve que fugir porque ele matou um egípcio. Aí depois Deus chama Moisés para resgatar o povo que estava sendo escravo. Aí entra mais uma atitude de Deus para poder salvar o seu povo. Glória a Deus. Deus. O mesmo Deus que te deu a liberdade, que nos deu a liberdade no Éden, é o mesmo Deus que novamente passa a agir para tirar o seu povo da escravidão, para eles poderem experimentar o que é ali? Verdade. Tirou o povo do Egito de serem escravos e falou assim: Moisés, vai, eu vou dar para você uma terra prometida, uma terra boa, uma terra onde emana leite e mel, uma terra boa onde os frutos são bons, onde vocês vão ser um povo abençoado, um povo forte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Moisés, ele conhecia Midian. Ele conhecia as regiões que estavam ali em volta. Ele sabia onde que Deus estava mandando para ele, onde que iria ser a terra prometida. Moisés sabia. E se você ver pelo mapa, quando Deus tirou o povo dele do Egito para a terra prometida, não era muito longe assim. Mas o que Deus fez? Esse povo começou a dar voltas e voltas e voltas antes de poder entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque o povo só reclamava e murmurava. Nada estava bom para esse povo. Nada estava bom. A liberdade que Deus estava dando não era uma liberdade que eles estavam querendo. Eles queriam sempre mais. Mais em quê? Mais em benefício próprio. Mais nos desejos próprios. Deus começou a guiar o povo. Falava assim: se vocês obedecerem
nos meus mandamentos, vocês vão ser abençoados. Mas o povo não queria ouvir. O povo obedecia por um tempinho, depois se corrompia. Vocês, homens, não se juntarão com mulheres estranhas. Mulheres de outros deuses, que adoram outros deuses. E o povo o que fazia? Os homens se juntavam com outras mulheres. Tudo isso entristecia o coração de Deus. É por isso que eles acabaram não entrando na terra prometida. O que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite é que a liberdade de Deus está bem mais perto daquilo que você acha. Glória a Deus. Amém. Só basta você escutar a palavra de Deus e obedecer os mandamentos dele. Às vezes você não encontrou ainda a liberdade de Deus porque você ainda continua andando em círculos. Porque ainda você continua andando nos seus próprios desejos. Porque ainda você continua andando nos seus próprios princípios. Porque ainda você continua andando do seu jeito e da sua forma. Mas no momento que você falar assim, chega, eu quero seguir a Cristo, eu quero obedecer a Cristo, eu quero obedecer os mandamentos de Cristo, aí verdadeiramente você vai ser livre. Glória a Deus. Porque a liberdade, meu amado, não está nas práticas que talvez aparentemente pareça ser bom. A liberdade não está nas coisas que aparentemente para você parece chato. Nossa, que chato ir para a igreja todo domingo. Que chato ir para ler a Bíblia. Ah, que chato, tem que estar abrindo louvor. Para você pode parecer chato, mas a verdadeira liberdade está quando você verdadeiramente busca aquele que te libertou. Glória a Deus, aleluias. Porque o povo de Deus, ele teve que seguir a Moisés, amém? Amém. Tiveram que seguir a Moisés. Por quê? Porque Moisés ele tinha um contato direto com Deus. Deus sempre falava para Moisés, Moisés vai para tal lugar, ele ia. Moisés faz desse jeito, Moisés fazia. Moisés sempre estava obedecendo as ordens de Deus. Se o povo de Deus inúmeras vezes tentaram deixar Moisés, falaram assim, não vamos seguir Moisés não. Ah, a gente segue Moisés não leva num lugar aqui no deserto. A gente vai morrer de fome. Mesmo ele nunca passando fome, porque Deus sempre alimentava, Deus dava maná, Deus sempre colocava os animais, as aves do céu caíram aí para eles começarem a se alimentar. Deus fazia brotar água de pedra, para eles não morrerem de sede. Deus fazia tudo pelo seu povo, mas o povo só queria uma liberdade totalmente diferente. Eles não experimentaram verdadeira liberdade. Eu faço essa pergunta para você, qual que é a diferença entre a liberdade de Jesus e a liberdade do homem? Você tem se perguntado? Qual que é a liberdade? Por que hoje em dia nós não temos a verdadeira liberdade? Como assim, pastor? Muitos não têm. Muitos vivem numa opressão. Muitos vivem carregando uma opressão tão forte que não acharam ainda a verdadeira liberdade. Não acharam a liberdade de estar, de se sentir, talvez, em paz. De sentir uma alegria de estar na presença de Deus. Vejam o que a palavra de Deus nos fala em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18.
Olha que a palavra de Deus nos fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Foi para isso que Cristo Jesus veio. Glória a Deus. Foi para isso que Cristo Jesus te colocou. Ele te deu o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para evangelizar a quem? Aos pobres. Para o quê? Para você fazer o quê? Pregoar a liberdade. Para pregoar a liberdade. E ainda te enviou para curar os quebrantados do coração. Ele te deu para você anunciar a liberdade àqueles oprimidos, aqueles que andam de cabeça baixa, aqueles que acham que não tem nenhuma esperança, aqueles que acreditam que talvez seja os últimos dias de vida dessa pessoa. É justamente isso que o nosso Senhor Jesus nos enviou, para anunciar a liberdade. Sabe o que aconteceu quando Jesus ele falou isso? Ele tinha sido expulso do lugar onde ele tinha sido criado. Jesus ele foi com tanto amor em Nazaré a pregar a palavra dele, a palavra da liberdade, a palavra da graça. E sabe o que aconteceu? O povo expulsou ele. O povo não aceitou. Cristo Jesus, ele veio, se sacrificou, ele fez tudo. Ele fez tudo pela humanidade. Ele fez tudo por mim e por você. Ele deixou toda a sua glória que ele tinha lá no céu. Ele poderia ter falado assim: eu não vou descer na terra, uma terra de pecados, uma terra de homens que me negam, homens que só procuram suas próprias vontades. Eu posso deixar ali. Não, mas ele falou o quê? Ele falou assim: Pai, eu preciso descer, eu preciso ir para salvar esse povo. Deus. Você acha que foi fácil para Deus? Você acha que para Deus foi fácil colocar o seu filho como sacrifício por homens que não são nem gratos a Ele? Você acha que é fácil para o Pai dar o seu próprio filho por pessoas que um dia estão te amando, outro dia estão te apunhalando, outro dia estão mentindo, outro dia estão blasfemando, outro dia estão adorando outros deuses? Mesmo Deus vendo tudo isso, mesmo assim Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Para te dar a liberdade. Eu tenho lido o livro de Gálatas várias vezes. E o apóstolo Paulo, quando ele enviou a carta para a igreja de Galácia, esse livro de Gálatas me chamou muita atenção, porque ele fala muito da graça de Deus e fala da liberdade de Jesus Cristo, que está em Cristo Jesus. E uma das coisas que me chama a atenção no capítulo 1, que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que como que uma igreja da Galácia, a igreja de Gálatas, conseguiu se corromper tão facilmente por mentiras de homens. E Paulo no capítulo 1 ele chama a atenção à igreja de Gálatas.
pelo qual eles estavam sendo livres através do Evangelho, da verdadeira palavra, da palavra genuína que o apóstolo Paulo ele falou, ele estava transmitindo através das suas mensagens. A igreja de Gálatas tinha sido levantado através pela graça de Deus, mas apareceram homens com outras ideologias, com outros pensamentos de opressão e acabaram entrando escondidamente na igreja de Gálatas. E começaram a oprimir a igreja de Gálatas com outros ensinamentos, não com o ensinamento da graça nem da liberdade, mas com ensinamentos opressores. E se você ler a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: maldito são aqueles que trazem outros evangelhos, outros ensinamentos fora daquilo que está na palavra de Deus. Sim. Glória a Deus. Porque Paulo não aceitava as opressões. Porque o ensinamento de Jesus Cristo é a liberdade. O ensinamento de Jesus não é para te oprimir. Eu não posso falar para você, se você não vir de domingo, o demônio vai puxar o seu pé na cama todos os dias, de noite. Isso seria uma opressão. Por quê? Porque quando o nosso Senhor Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio de escolhas. Glória a Deus. Nos deu o livre-arbítrio de escolhas. Nós escolhemos se somos livres ou não. Você escolhe se você é livre ou não. Em cada casa de vocês tem uma regra. Amém? E os pais de vocês, eles se estipulam. Na minha casa tem regras, tem normas, tem horários. Os meninos sabem. Quando a pastora fala tal horário tem que estar, eles têm que estar aqui. Quando eu falo assim, faz tal coisa, tem que fazer. Tem que faz. Eu preciso ir lá, querer ir lá, ficar, não sei o que lá. Não vai, não é bom. Por causa disso e isso. Às vezes, não deixa sair, não deixa que lá. Mas por quê? Porque os pais, eles têm cuidado dos filhos. Ele tem um cuidado, existe um cuidado. Hoje em dia, a juventude acha que a liberdade está em que eles poderem fazer tudo. Eu sinto a liberdade, eu vou sentir, sou pastor, a liberdade quando o meu pai deixar eu sair quando eu quiser. Isso é liberdade. Eu vou falar para você, isso não é a liberdade. Sabe por quê? Porque se seu pai e sua mãe deixar você fazer o que você quiser, amanhã e mais tarde você vai saber que isso não se chama liberdade. Porque isso você vai trazer consequências, você vai ter muita dor de cabeça, você vai dar muita cabeçada na sua vida, você vai sofrer muito. Porque é assim, aquilo que muitas pessoas falam, os pais, se não educar o filho dentro de casa, o mundo educa de outra forma. E olha lá, se educar também. Não pode bater no filho, não pode dar... Não pode nem encostar, não pode nem gritar com o filho. Vai lá fora, coloca teu filho lá no mundo. Para ver se o mundo vai ser calminho. Para ver se o mundo lá fora vai educar seu filho com calma. Não, meu filho. O mundo não vai educar. E se o filho se corromper, ainda vem a polícia sempre presente nele. Bate nele. Aí não adianta o pai querer correr atrás. Por que a polícia bateu? Por que a polícia bateu? Porque aprontou. Então a liberdade não está naquilo que eu posso fazer, eu quero fazer o que eu quero. Eu estou falando assim porque eu já vivi momentos assim. Eu já falei assim, eu quero fazer minha vida, eu só dei cabeçada na minha vida, só trouxe sofrimento para mim. Achando que eu estava sendo livre, achando que eu poderia fazer o que eu queria. Eu estava achando tudo isso. Mas a liberdade não está nisso, meu amado. A liberdade não está naquilo que você acha que você pode fazer.
A liberdade está em você obedecer a Deus. Glória a Deus. Amém. Abram suas Bíblias em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Uma passagem muito conhecida. Mas uma passagem muito pouco meditada. O que a Bíblia nos diz? Jesus, quem que dizia? Quem que falava? Jesus. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aleluia. Ele falava para quem? Para os judeus. Homens que praticavam desde pequeno, conheciam já a Torá. Conheciam as Escrituras. Conheciam sobre os profetas. Conheciam sobre Deus. Conheciam sobre as profecias. Os judeus desde pequenos eles estudaram. Desde os pequenos eles ouviram falar sobre os profetas, sobre a vinda do Messias. Aí apareceu Jesus Cristo e ele falou assim para vocês, judeus, para vocês que conhecem as Escrituras. Hoje em dia Jesus ele fala assim para vocês, ó crentes, para você, ó cristão, para você que lê a Bíblia, para você que conhece as Escrituras de Deus, para você que vai de domingo à igreja, que vai de quarta, de quinta, para você que é um teólogo, para você está falando Jesus nesta noite, se verdadeiramente você permanecer na palavra dele, verdadeiramente você será o discípulo dele. Glória a Deus. Aleluia. É para você, é para mim. Se você permanecer na palavra do Senhor, sabe o que é permanecer? Permanecer não é você pegar, ler a Bíblia, eu leio aqui, capítulo 8, Jesus, porém Jesus se mandou no Monte de Oliveira. Amém. Aí chega no dia seguinte, o que eu li ontem? Ixi, não lembro não, deixa eu ver. Quando fala permanecer, é você ler e meditar. Você está sempre na palavra de Deus. Glória a Deus. Tudo que você fizer, é você na palavra de Deus. Se aparecer no dia seguinte alguém para te atribular, você em vez de falar um palavrão, você pensar, opa, não, Jesus não faria isso. O que a palavra de Deus me fala? Que eu preciso perdoar aquele que me faz mal. Amém. Porque a palavra de Deus me ensina isso. Então é isso que é permanecer na palavra de Deus. Permanecer não é você conhecer, ler e você não praticar. Você não está permanecendo. Você está numa passadinha só na Bíblia. É permanecer naquilo que o Senhor Jesus está te ensinando. Aí sim, verdadeiramente, você é discípulo do Senhor. Glória a Deus. E ainda mais ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, pastor, todas as vezes que eu brigo com minha irmã, aí dá um caos na minha casa. Parece que o inferno entra e os demônios se levantam e começa a ter uma briga dentro de casa. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Por que a verdade diz que se você conhecer a verdade vos libertará? Foge dessas contendas. Porque existem momentos que não vale a pena de você enfrentar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades dominadoras desse século. Se alguém está se levantando, algum parente, algum conhecido está se levantando contra você, em vez de você pegar e usar a sua boca também para retribuir das mesmas palavras, ajoelha. Amém. Faça igual a Jesus.
Viva igual a Jesus. Ah, pastor, nós temos sangue quente. É difícil segurar. Aprende. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11. Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, que eu sou manso e humilde de coração. Ah, eu sou desse jeito. Eu cresci desse jeito. Eu vou morrer desse jeito. Meu nome é Gabriel. Eu nasci assim, né? Eu vivi assim, vou morrer assim. Mas Deus não te fez assim, meu irmão. Glória a Deus. Deus não te fez desse jeito. A verdadeira liberdade você vai encontrar quando você viver na palavra dele. Glória a Deus. Ah, mas pastor, mas não é fácil. A Bíblia nos fala que nós vamos viver em tribulação. Realmente, a Bíblia nos fala. A Bíblia não nos diz que somos cinzentos dos problemas. A Bíblia não nos diz que somos cinzentos das perseguições. Jesus falou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala assim, tem de bom ânimo, ele quer dizer assim: se você permanecer na minha palavra, a liberdade, não importa do jeito que está fora, mas a liberdade que está dentro, que se chama Cristo Jesus, é que vai permanecer. Glória a Deus. Aleluia. E no momento da turbulência, no momento da dificuldade, no momento do quebra-pau, no momento dos problemas, é você saber que você é livre em Cristo Jesus. Falar assim: pode acontecer o que quiser, está me oprimindo, dói. Eu não sou de ferro, não sou de carne, me machuca, me dói, mas eu sei quem é meu consolador. Glória a Deus. Eu tenho o Espírito Santo que está em mim. Aleluia. Foi isso que Jesus fez quando ele foi expulso. Ele falou assim: eu tenho o Espírito de Deus está sobre mim. E o objetivo meu é salvar aqueles que estão presos, os oprimidos, dar a liberdade, dar visão aos cegos. Eu fui levado para isso. Eu fui trazido para isso. Que a liberdade de Cristo Jesus se estenda em cada coração de cada um de nós. Amém? Amém. Que você venha saber que a liberdade de Cristo Jesus não está nas práticas deste mundo. Não está nas baladas da noite, da noitada. A liberdade de Cristo não está nas amizades que escutam tudo que você fala. Minha amiga, minha amigona. Porque eu conto tudo para ela. Conto tudo para ela. Isso, continua contando tudo para ela, que o capeta também está escutando tudo. Aleluia, Deus. E ele vai fazer tudo para fazer um inferno na sua vida. Você precisa confessar a Deus. Aleluia, Senhor. Confessa ao Senhor. As coisas deste mundo, meu amado. As coisas deste mundo só oprimem. É uma falsa liberdade. Glória a Deus. Ah, pastor, você fala isso porque você não conheceu ainda a droga. Você não conheceu ainda. Nossa, deixa muito doidão. Me leva a outro mundo. É tudo paz e amor. Tudo paz e amor. Né? Deixa tudo briçado. Ó, tudo briçado. É, a droga que faz isso dali. Mas depois que passa? E depois que passa? É muito pior. Porque você nem lembra do que você fez. E você nem lembra o que fizeram com você. Você não sabe se o cachorro lambeu sua boca. É? Não sabe. Porque está tão briçado. Estava viajando na lua. Conhecendo o mundo da lua. Conversando com os ETs. Você não sabe o que acontece. Mas no dia seguinte a gente vê uma opressão tão grande nessas vidas. É verdade. Porque ele não sente paz.
é algo momentâneo. É verdade. Adão e Eva, eles experimentaram do fruto e eles viram a consequência. Qual que foi a consequência? A morte. Eles poderiam ter uma vida eterna junto com o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Não precisava trabalhar, não precisava acordar todos os dias cedo, né, Carlinhos? Carregar todo esse peso, essas caixas ali. Chegar às 7 horas da noite e dar sono. 4 horas já. Cansaço. Não ia ter nada disso. Mas são consequências. E nós precisamos obedecer. Porque Deus nos falou assim que nós venhamos, nós precisamos trabalhar para nos alimentar. Que nós iríamos colher os frutos da terra com o suor da nossa frente, da nossa testa. E eles tinham que suar para conquistar. Amém. Ah, mas se eu sou filho de Deus, vou esperar sentado? Não. A palavra de Deus fala assim, dá formiga preguiçoso. Você precisa trabalhar. Lamentavelmente, por quê? Porque desobedeceram as leis de Deus. Quanto mais desobedece a lei de Deus, mais trabalho o homem tem. É verdade. Quanto mais você se afasta da presença de Deus, mais dificuldade você tem para voltar para a presença de Deus. Verdade, Jesus. Quem já se afastou uma vez sabe a dificuldade de voltar. É difícil. Eu saí da presença de Deus, mas eu estou achando tanta dificuldade para voltar. É porque é difícil mesmo você voltar para a presença de Deus quando você se afasta. O melhor, sabe o que é? Não se afastar. Glória a Deus. Aleluia. Não se afaste da presença de Deus. Porque a liberdade está em Cristo Jesus, meu amado. Amém. Cristo Jesus deixou toda a sua glória, toda a liberdade que Ele tinha para morrer aqui por causa de nós. E para nos trazer a liberdade. Cristo morreu para nos dar vida. Glória a Deus. Cristo ressuscitou para nos ressuscitar junto com Ele. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Olha que coisa maravilhosa. O que mais você quer? Jovem, o que mais você procura? O que mais você quer na sua vida? Que liberdade que você quer mais na sua vida? Não existe coisa melhor, meu, que você sentir essa liberdade dentro de você. Onde você fala assim, verdadeiramente sou livre. Livre de pecados, livre de condenação. Ninguém pode me condenar mais porque o Senhor Jesus me libertou. Aleluia, Deus. Toda acusação já caiu por terra. Todas as minhas práticas já caíram por terra. Todas as coisas do passado já ficaram para trás. Hoje em dia eu sou livre. Livre para adorar ao Senhor Jesus. Glória a ti. Seja livre. Amém. Para finalizar, Romanos 6, capítulo 6, versículo 22. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Olha que a palavra de Deus nos fala assim. Mas agora, libertados do Pecado. mais uma vez, mas agora, libertados do Pecado. e feitos servos de Deus, Amém. tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bate palma para o Senhor. Sabe por que você tem na vida eterna? Você tem na vida eterna porque você é livre agora dos seus pecados. Glória a Deus. Amém. Você tem na vida eterna porque o Senhor Jesus, Ele tirou todos os teus pecados e nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nenhuma condenação há. Ninguém pode me condenar, ninguém pode te condenar, porque você está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Satanás pode chegar diante de Deus com uma lista imensa
da sua vida falando assim, olha aqui, ô Joaquim fez isso aqui. Ele fez tudo isso. E aí Deus? É meu ou não é meu? O que Deus vai fazer? Eu não estou vendo nada aí. Aleluia. Você escreveu um monte de coisa aí, Satanás, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Não, mas ele fez? Não estou vendo nada. Mas como que o Senhor está vendo? Não estou vendo nada. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo já pagou todos os seus pecados. Glória a Deus. O sangue de Cristo já pagou todos os seus pecados. Aleluia. Ele já te fez livre, meu amado. No versículo 23 nos fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Você quer continuar vivendo o pecado? Você sabe que o salário do pecado é a morte. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo não espera isso de você. Glória O a nosso Deus. Senhor Jesus, Ele não quer que você morra. Ah, mas todo mundo vai morrer, pastor? Sim, todos nós vamos passar pela primeira morte. Mas a morte que está falando aqui é a segunda morte. Qual que é a segunda morte? O inferno. O salário do pecado é a morte. Se você quer continuar pecando, não pense que Deus está fazendo isso para te condenar. Porque Deus quer te dar vida. Amém. Porque Deus quer te perdoar. Porque Deus quer te dar liberdade de você sair de toda essa opressão, Glória a de Deus. toda essa perseguição, Amém. de todo esse sofrimento. Isso é a vida eterna dada gratuitamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A única coisa que você precisa agora, neste momento, é você falar, Senhor, eu quero experimentar dessa liberdade. Amém? Amém. Experimenta da liberdade de Cristo Jesus. Queira liberdade, queira ser livre. Os pecados, já sabe que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Isso que você quer para você, para sua casa, para sua família. Eu sei que você não quer isso. Talvez você fale assim, ah pastor, mas não está sendo fácil, é difícil. É difícil eu largar desse vício, é difícil eu largar dos pecados. Eu sei que é difícil. Se tornou costume, se tornou prática. Mas a palavra de Deus nos fala assim, vem de como estás. Vem da forma que você está. Porque quem vai fazer a transformação, quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo de Deus. Amém. Que o próprio Senhor Jesus que faz a mudança. Não somos nós, não somos irmãos, não somos pastores, não somos nós. Nós somos usados sim para te ajudar. Sim para te aconselhar. Não somos colocados por Deus para fazer isso a nossa parte. Mas a maior parte da responsabilidade de querer a liberdade está nas suas mãos. Glória a Deus. É você que tem que querer ser livre. Verdade. O povo de Deus estava aí saindo da terra do Egito, mas muitos quiseram voltar. Muitos não quiseram nem sair da terra do Egito. Sabendo que estava escravo, estava sofrendo, estava padecendo, estava chorando por anos e anos e anos, mas eles queriam ficar lá. Você até quando você quer ficar desse jeito? Até quando você quer continuar sofrendo? E não pense que você está sofrendo sozinho, porque quem está sofrendo junto contigo é nosso Deus. É verdade. Ele também está chorando por você. Ele está chorando. Todas essas lágrimas que você solta de sofrimento, por causa do pecado, por causa das práticas, o nosso Deus também está chorando tristemente. Não pense que Deus está feliz de estiver sofrendo. Porque se Deus estivesse feliz de que você está sofrendo, Ele nem colocaria, nem enviaria seu Filho amado Jesus Cristo. Mas Ele fez isso. Glória a Deus. Queira a liberdade de Cristo Jesus. Amém. Gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
que escutou a ministração neste momento, feche seus olhos. Feche seus olhos neste momento e peça para o Senhor da liberdade que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso que a carta aos Romanos nos diz, que verdadeiramente vocês são livres do pecado. Agora você é feito servo de Deus. Amém. Ah, pastor, não é servo? Servo é como escravo? Não. Sabe por que falo como não? Sabe por que falo não para você? Porque você servir ao Senhor é agradável, é perfeito. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele não te oprime. O nosso Deus, se você servir a Ele, você vai saber que verdadeiramente é ter um Pai, um Senhor justo. Nem a mesma forma um servir para o mundo. Não é a mesma forma que você tem que dar tudo que você tem neste mundo para agradar pessoas. Vocês mulheres, não é você fazer de tudo para agradar homens. O nosso Senhor Jesus, Ele te ama pelo que você é. Glória a Deus. Não precisa dar nada para Ele, Ele te ama do mesmo jeito. Homens, você não precisa se esforçar muito para você ficar ganhando a atenção de pessoas, de mulheres, ou de homens, ou de quem for. A única coisa que você precisa é agradar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para você experimentar a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Se você neste momento você foi tocado pela palavra de Deus e você quer experimentar da palavra de Deus, dessa liberdade que está em Cristo Jesus, estenda sua mão, levanta sua mão e fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nesta noite experimentar e sentir da liberdade que está em Cristo Jesus. da liberdade que está em Cristo Jesus. Foi para isso que o Senhor me criou, que o Senhor me criou, que o Senhor me gerou. que o Senhor me gerou. E neste momento E neste momento eu te recebo Eu te recebo como meu Salvador, como meu Salvador, como meu libertador como meu libertador de toda condenação, de toda condenação, de todo o pecado. de todo pecado. Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer e te pedir, Senhor, e te pedir, Senhor, que escreva que escreva o meu nome meu nome no livro da vida, no livro da vida, para que Satanás para que Satanás não tenha não tenha nenhuma autoridade nenhuma autoridade sobre a minha vida sobre a minha vida e da minha e família. da minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. E se você pensa em voltar para a presença de Deus, faça isso agora. Aleluia, Deus. Se você pensa Nome. em estar novamente na casa de Deus, faça isso neste momento. O nosso Senhor Jesus Cristo ele está de braços abertos te recebendo. Glória a Aleluia, Deus. Deus. Amém. E não pense que seus pecados são tão grandes que você fala assim: não me sinto bem, sou impuro para estar na presença de Deus. Não pense nisso. E no momento que nosso Senhor Jesus Cristo estava crucificado, Ele falou, olhou para o céu e falou para o Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Neste momento o Pai está falando, nosso Senhor Jesus está falando para o Pai da mesma forma, para Ele te perdoar, porque Ele não sabe o que você está fazendo. E Cristo está te perdoando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Volte para a presença do Pai. Volte para a presença de Deus. Volte para a casa do Pai novamente. Aleluia. Cristo, quando estava crucificado, no momento que ele se sentiu sozinho também, da mesma forma que talvez você se sinta neste momento.
Ah, ninguém me entende, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meus irmãos, ninguém me entende. Talvez você está passando por esse momento de solidão. Jesus também na cruz passou esse momento também. O momento que ele olhou para o céu, ele viu tudo escuro, tudo ficando escuro. Todas as pessoas negando ele, as pessoas se afastando dele. Ele estava sozinho. Naquele momento Jesus falou assim: Eli, Eli, lema sabachthani. Pai, por que me abandonaste? O nosso Senhor Jesus, ele sentiu tudo isso porque a maldição deste mundo estava sobre ele. Os seus pecados estavam sobre ele. A condenação que era já para você estava sobre ele. Ele já tinha levado tudo. Glória a Deus. Então essa solidão que você está sentindo, Jesus já levou consigo. Glória a Deus. Que você venha receber a liberdade de Cristo Jesus. Glória a Deus. Estaremos colocando um louvor neste momento. E desse louvor que você venha fazer essa oração para Deus. Para Ele te perdoar pelos seus pecados se você venha experimentar a liberdade de Cristo Jesus. Aleluia. A liberdade que Jesus ele vem oferecer para todos, sem exceção. Ah, mas eu nasci dessa forma, eu fui criada dessa forma, fui criado dessa forma, eu estou sofrendo dessa forma, independente do jeito que você está, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por você. Glória a Deus. Aproveite este momento do louvor para você pedir perdão ao Senhor e falar com o Senhor, te dar a liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia, Senhor. Santo, Santo Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Deus. Menos de mim. Glória a Deus, Senhor. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Deus. Mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Menos de mim. Menos de mim. Glória a Deus, Senhor. Menos de mim. Menos de mim. Glórias a Ti, Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o Senhor Jesus crescer na sua vida. Aleluia. Deixa que a liberdade de Cristo venha estar dentro de você. Em nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite. Em nome de Jesus Cristo, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graças por mais uma noite, Senhor meu Deus, estarmos aqui reunidos, Pai, de ser alimentados pela Tua Palavra, Senhor meu Deus, de poder ter este momento de Te adorar, de Te glorificar, de exaltar o Teu santo nome, de ter esse tempinho, Senhor meu Deus, de poder, Senhor meu Deus, expressar o quanto que Te amamos, ó Senhor meu Deus. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha alcançar essas vidas que estão nos assistindo nesta noite, venha alcançar essas famílias, Pai, em nome de Jesus, aqui neste Brasil, nos outros países que nos assistem, meu Pai amado, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha proteger, Senhor meu Deus. Senhor Jesus, te amamos muito, Senhor meu Deus. Que en el nombre de Jesus Cristo el Señor pueda bendicer todas las familias de esta tierra. Bendice, Señor mi Dios, la Colombia, el Perú, Ecuador, todos los países de América Latina, Señor mi Dios. En esta noche que el Señor venga, Señor mi Padre, de derramar las bendiciones con toda la gracia de nuestro Señor Jesús Cristo. Glória a Deus. Bendiga, Señor mi Dios, cada hermano, Señor mi Dios, que nos mira en esta noche. Gracias, muchas gracias, Señor mi Dios, por todo lo que el Señor ha hecho. Hoy día, mañana y siempre hará, Señor, en el nombre de Jesús. Pai amado, en nombre de Jesús Cristo, queremos te agradecer. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que está aqui nesta noite e todas as famílias desta terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o nosso Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti. E que a misericórdia do Senhor os alcance. Que o nosso Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo e sempre. E quem crê, diga amém. Glória a Deus.